O que eu começo fazendo nas minhas viagens, gente, é sempre optar por comidas mais proteicas, né? Que eles falam que é quase uma fase de hipotireoidismo. Então, ver essas questões também são muito importantes. Eu vejo tantas pessoas falando, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas elas não tentam tratar por dentro, sabe? Hoje em dia, gente, é muito comum ver mulheres com cada vez mais problemas de tireoide. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, profissional, lifestyle e muito mais. Eu estou aqui em Bali e hoje é sexta-feira e eu pensei em fazer um vídeo para mostrar para vocês o que eu faço nas minhas viagens, porque eu viajo bastante e eu sempre tenho que manter o meu shape, né, porque eu trabalho com isso. Por mais que nesse momento eu tenha tirado uma pausa, né, devido a questões de saúde, mesmo assim eu ainda preciso estar preparada, porque eu nunca sei o dia de amanhã, né. E no mundo da moda, uma oportunidade pode surgir assim, do nada. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo pra vocês. Muitas pessoas me perguntam o que eu faço pra manter o meu corpo, o que eu como. Eu acho que vocês já perceberam por aqui que eu como bem saudável, assim, mesmo viajando. E pra você que não tem esse hábito, eu acho que independente da sua viagem, você tem que buscar ter uma qualidade de vida, se alimentar bem, sabe? Porque se você não fizer isso antes da sua viagem, quando você chegar na viagem, você não vai conseguir fazer isso, sabe? Eu acho que também priorizar, que é algo que eu faço, né? Desde muito novinha, porque eu comecei a modelar com 13 anos, 12 para 13 anos, então, desde então, as pessoas já me falavam para emagrecer, para buscar opções imediatas, e eu e minha mãe, a gente sempre buscou opções mais holísticas mesmo, a gente nunca quis fazer nada de maneira drástica, era sempre uma modificação, assim, gradual, eu diria, não tem como você mudar hábitos que você construiu durante anos em um dia, sabe? É assim, impossível e é traumatizante também, gente. Quem que quer viver algo dessa forma, sabe? Mas eu acho que implementar opções saudáveis na sua rotina todos os dias é muito importante para que você, ao longo do tempo, venha conquistar os seus objetivos sem peso na consciência, sabe? Sem peso na consciência de sair para uma viagem, porque eu também, se eu quiser comer algo, se eu tiver vontade de algo, eu vou me permitir também na viagem, sabe? Eu não vou ficar me podando, mas eu também tenho que conhecer os meus instintos e conhecer o porquê de eu querer aquilo. Se é realmente algo físico ou se é algo emocional, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente não consegue lidar com algo, a forma da gente querer apagar aquilo, querer esquecer daquilo, às vezes é comendo, às vezes é bebendo. Então, eu acho que você tem que ter essas coisas muito claras dentro de você. E especificando aqui que eu não sou nutricionista, eu não sou profissional da área, só estou compartilhando dicas que funcionaram para mim ao longo do tempo. Então, o que eu começo fazendo nas minhas viagens, gente, é sempre optar por comidas mais proteicas, né? Existem várias opções ali no cardápio, né? De French toast, panquecas. Então são opções que eu geralmente não escolho pro meu café da manhã e nem nada do tipo. Se eu estiver com muita vontade de algo doce, eu sempre opto por, sei lá, um mingau de aveia mais consistente ali, mais durinho, com frutas, um pudim de chia. Aqui em Bali é muito bom por isso, porque você consegue encontrar opções assim saudáveis em todos os lugares, sabe? Em todos os lugares mesmo. Então é muito fácil para você conseguir ter controle da sua alimentação, né? Então, por exemplo, observa na sua refeição se a quantidade de proteína é muito mais alta ou muito mais baixa do que a quantidade de carboidrato ou a quantidade de gordura. Por exemplo, se você pede um prato que é lasanha, você sabe que ele tem muito mais massa, né? Ou seja, tem muito mais carboidrato do que proteína. Então, seria uma opção que eu não optaria numa viagem. Aquilo ali não vai te sustentar, né? Aquilo ali vai te deixar com fome em poucas horas. Então, eu sempre optaria por algo que tenha uma quantidade maior de proteína, por exemplo, um frango, uma carne com, sei lá, uma batata do lado, e aí tem um molho do lado, sabe? Mas não puramente carboidrato, porque se você tá viajando também, você quer ter energia para fazer as coisas do seu dia a dia, se movimentar, para curtir com a sua família, com seu namorado, com seus amigos. Então, para mim, observar a quantidade, né, de proteína, de carboidrato e de gordura numa refeição são, assim, cruciais para você manter o shape, assim, na sua viagem, não extrapolar, sabe? É claro, se você tiver com vontade de tomar um sorvete, aqui em Bali tem gelatos maravilhosos, então com certeza até o final da minha viagem eu vou tomar gelato, sim. Não é algo que vai predominar a minha alimentação, sabe? Então um quesito principal para mim é a proteína, porque a proteína ela te deixa mais saciado, mais cheio por mais tempo.
segundo seria carboidrato. E o terceiro seria gordura, que você precisa em menos quantidade, mas você ainda assim precisa de gorduras saudáveis, né? Então, por exemplo, se eu pego um prato ali, eu vejo que tem muito mais arroz do que frango, ou tem muito mais arroz do que carne, eu não como todo aquele arroz, sabe? Eu como metade daquilo com a proteína, com uma salada do lado, com um molho do lado. A gente tem que considerar coisas também que não só são a alimentação, como a genética, né? No meu caso, eu venho de uma genética muito boa. A minha mãe, ela tem uma genética muito boa, então eu pego isso dela. E também, pra quem não sabe, eu tive uma cirurgia recentemente, onde eu removi minha tireoide, né? E desde então eu faço reposição hormonal, que também influencia no meu metabolismo, sabe? Por exemplo, da última vez que eu fui no médico, a gente teve que ajustar as doses, porque tava bem mais alta, sabe? Então, aquilo ali tava me fazendo queimar mais calorias, meu corpo tava trabalhando de maneira muito mais rápida, sabe? Então, a gente teve que diminuir um pouquinho isso. Da mesma forma, se eu não tivesse consumindo hormônio suficiente, o meu corpo iria estar trabalhando de uma maneira muito mais lenta, que eles falam que é quase uma fase de hipotireoidismo. Então, ver essas questões também são muito importantes, gente. Eu vejo tantas pessoas falando, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas elas não tentam tratar por dentro, sabe? Não tem como você esperar que uma flor floresça sem colocar água dentro, sem colocar água ali no vaso. Então é a mesma coisa com você. É muito bom você ir no endocrinologista, reclamar também das suas queixas, falar o que você tá notando no seu corpo, sempre prestar atenção, sabe? Se você não come muito, mas você tá engordando, alguma coisa de errado ali tem. Na época mesmo que eu tinha ovário policístico, que é uma doença crônica, e eu fui diagnosticada em 2016, mas quando eu voltei no Brasil, depois de uns 3 anos, não estava constando mais eu ter ali o ovário policístico, mas é algo que influencia muito também na perda de peso, nessa questão de regulação da insulina. Então são coisas que é muito bom você testar, você ir ao seu médico questionar, sabe? Falar com o seu ginecologista também, porque ele trata essas questões de ovário policístico. Hoje em dia, gente, é muito comum ver mulheres com cada vez mais problemas de tireoide, porque tudo que a gente consome é cheio de hormônio, é cheio de produtos químicos, então isso vai afetar de alguma forma o nosso corpo. Então é sempre bom você estar fazendo ali um ultrassom, ver se não tem nódulos, ver se a sua tireoide não está sendo afetada ali, né, pelas coisas que você faz no dia a dia. Quando eu descobri a doença, nos meus exames de sangue, estavam todos acusando, assim, que a minha tireoide estava normal, mas ela estava tomada pelo... Eu fiquei chocada ali, que como que o meu exame de sangue estava acusando que não estava detectando nenhum tipo de problema, e no meu ultrassom, assim, estava cheia de nódulo no pescoço. Então, não é falando que você vai ter, tá? Não pega a minha experiência como a sua experiência, mas é sempre bom a gente estar alertas, né, com relação a possíveis problemas hormonais que possam aparecer, porque isso afeta diretamente a sua perda de peso, o seu metabolismo. Eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu como aqui em Bali, e eu espero que vocês possam ter uma ideia, assim, do que escolher, do que não escolher também, do que colocar na cabeça mesmo, pra vocês terem uma ideia. Olha, eu preciso comer isso pra ter os resultados que eu quero. Proteína também, que é muito importante, porque eu malho todos os dias, então é algo que eu sempre gosto de priorizar pra construir músculo, né? E a proteína, gente, é algo que nós, seres humanos, temos mais dificuldade de consumir. Se fosse pra gente escolher alimentos, você pode ter certeza que a proteína não seria um deles, porque é mais difícil pro nosso corpo quebrar a proteína, né? Então a gente muitas vezes quer um carboidrato simples, que é de mais rápida absorção, pra nutrir o nosso corpo, mas na verdade não tá nutrindo nada, né? Não tá construindo nada. Então, ter isso em mente, sabe? Lembrar de sempre priorizar a proteína vai te deixar muito mais saciado durante o dia. Você vai ver, faz o teste e me fala aqui. Você vai ficar muito mais saciado, você não vai ter essas vontades loucas de ficar comendo coisa aleatória, sabe? Mas, por exemplo, se eu acordar e eu comer uma panqueca, pode ter certeza que o meu dia ele não vai ser o mesmo. Então é algo que eu gosto muito de frisar. E também, eu acho que a atividade física, independente de você ir pra academia, independente de você fazer algo ali em uma classe, né, em grupo ou não, eu acho que é muito importante e vital, assim, pra você sempre se manter ativo, sabe? Por exemplo, se você tá indo pra um lugar como Bali, aqui é muito conhecido pela yoga. Por que você não tenta fazer yoga com seus amigos, com a sua família? É uma experiência muito legal também. Então eu acho que se infiltrar assim na cultura, sabe, ver o que está sendo praticado ali para você pegar para si e obter os seus resultados, também eu acho que é algo incrível. E às vezes você não quer fazer yoga, às vezes você não quer ir pra academia, mas se movimenta, sabe? Ao invés de você ficar pegando carro ou metrô, ande mais, sabe? Foi o que eu fiz muito em Hong Kong e é o que eu fazia muito em Londres também, né?
É um lugar muito bonito de se ver, então pega aquela oportunidade para você ter mais contato assim com o lugar onde você está. E nade na piscina, se divirta. Ser saudável e ter uma rotina que faz bem para sua saúde, ela não precisa ser algo duro, sabe? Mas tem que ser algo natural também, que vem aos poucos. E eu recomendo vocês a terem hábitos saudáveis antes mesmo de vocês viajarem, porque vai ser muito, 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 muito mais fácil de vocês terem todas essas dicas em mente, sabe? Então vamos lá, eu vou tomar café da manhã agora. Eu estou super animada, porque eu estou com muita fome. Então é isso, gente. Vou levar vocês comigo. Gente, outra coisa também que eu tenho comigo. Eu sempre gosto de experimentar lugares novos em Bali, especialmente de comida, né? Às vezes é muito confortável pra gente sempre ir nos lugares que a gente conhece, porque eu já morei aqui, mas eu sempre me proponho a testar um lugar diferente. Mas com isso também, o que eu faço? Na noite anterior, eu sempre escolho o lugar que eu vou comer, pra que de manhã eu não tenha que ficar pensando, sabe? Porque eu tenho a mania, às vezes, de acordar com muita fome, sabe? E aquilo ali afeta até o meu humor. Então eu tenho que ser prática e eu tenho que pensar também nas minhas decisões numa noite antes. E outra dica também que é muito boa, que assim, salva muito, é você fazer pastas de lugares no Google Maps. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas é você deixar salvos todos os restaurantes ali que você queira conhecer perto do seu hotel, perto do lugar onde você está ficando. Você salva todos eles, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia, eu deixo tudo salvo. Eu deixo coisas de salão, atividades que eu queira fazer, lugares tipo shopping. Eu deixo tudo aqui, é muito prático. Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui o de Singapura, né, por exemplo. Aqui são os cafés e as opções que eu posso conhecer. E eu não tenho que ficar pensando, sabe? Eu só consulto essa listinha aqui e escolho o lugar que eu quero comer, o tipo de comida que eu tô afim naquele dia. E isso salva muito. Vocês não têm ideia, é sério. Gente, eu tomei meu café da manhã. Eu acabei pedindo um segundo café, mas só foi cappuccino mesmo. O primeiro café que eu pedi foi um moca, que eu amo, gente. Que é cacau, leite, café. Às vezes eles colocam um pouquinho de açúcar, né? Porque o achocolatado já vem um pouco adoçado, mas eu amo. E é algo que eu não me martirizo sobre, porque eu gosto de tomar um bom café, eu gosto de tomar bebidas que eu gosto de tomar e eu não me arrependo disso, sabe? E eu pedi um outro café porque o moca não tava tão forte assim. E eu não comi todo o pão, como vocês puderam ver. E, gente, é assim que eu sou. Eu não sou dessa de ficar, eu não posso desperdiçar comida. Claro que eu tento não desperdiçar comida, mas eu não vou comer algo se eu tô cheia, sabe? Porque de qualquer forma aquilo ali vai ser digerido e vai ser descartado do seu corpo de qualquer forma, sabe? Então, muitas vezes você vai no restaurante a porção é muito grande, então eu não me forço a terminar toda a comida, sabe? É uma regra que eu tenho comigo. Quando eu estou satisfeita, eu como e finalizo ali. Outra coisa também que eu acho bem importante nas viagens é a questão do consumo do álcool. Eu não bebo. Em alguns momentos, claro, algumas ocasiões eu acabo me permitindo, mas eu tenho tentado ao máximo, gente, não beber, sabe? Não é algo que me faz bem, pessoalmente falando. Nada contra com quem bebe, gente, é algo muito particular, você tem que fazer o que te faz bem. Das últimas vezes que eu bebi no ano passado, eu acabei me sentindo, por mais que eu não ficasse bêbada, sabe? Mas eu acabava me sentindo envergonhada. Eu não sei, o sentimento no outro dia não era legal. Então eu meio que me apeguei àquela ideia de que eu não queria me sentir daquela forma novamente. Então por isso eu tento me limitar ao máximo, assim, a quantidade de bebida. Eu tenho visto muitas brigas, assim, ao redor, sabe? Quando o assunto é bebida. Então isso gerou uma certa resistência comigo, sabe? Claro, se eu tiver com muita vontade, eu não vou me privar de um momento legal, sabe? Eu acho que a gente não tem controle dos nossos dias a todo momento, sabe? Claro que a gente pode tomar as melhores escolhas, mas se surgir um momento, eu também não vou me culpar, ficar chateada porque eu tomei um drink, sabe? Mas no momento, eu acho que não está alinhado com o meu propósito e com os meus objetivos, sabe? E não é algo que eu tô também, tipo, super querendo tomar. Eu acho que bebida é uma dessas coisas. E aceitar que a vida, gente, não é algo linear, né? Não é uma rampa também, sabe? Que só vai subindo. A vida é composta por altos e baixos e faz parte a gente
escapulir. É bom você sempre se apegar ao motivo pelo qual você começou e você voltar, sabe, ao começo do processo e aceitar que as coisas não vão ser perfeitas na sua viagem, no seu dia a dia, mas não se culpe por isso, sabe? Curta a vida, seja flexível também, aproveite os momentos com a sua família, com seus amigos, não seja uma pessoa tão rígida, não seja uma pessoa tão restrita assim, sabe? Porque teve momentos da minha vida onde eu era muito restrita e isso só gerava compulsão ali no final, porque se você tá com vontade de comer alguma coisa, coma, sabe? Sem se culpar por isso. Então, é uma dica também que muito válida, assim. Se eu tivesse ouvido pessoas falando mais sobre isso na época que eu comecei a viajar, eu acho que a minha vida teria sido diferente, sabe? Porque eu era muito extremista em tudo. E hoje eu já não sou assim, sabe? E depois que eu também passei a ser menos extremista, eu vi melhores resultados no meu corpo, sabia? Porque eu era muito assim, não, eu não posso comer doce, não, eu não posso comer isso, não, eu não posso comer aquilo. Isso só me causava mais desejo por comer aquela coisa que eu falei que não iria comer. Então não adianta você ser tão restrito assim, sabe? É você ter pensamentos, atitudes mais saudáveis, mas se permitir também, porque faz parte. Outra coisa que eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande, que é tomar água. Gente, tomar água é tão importante. Ajuda na retenção, ajuda na textura da sua pele, ajuda até nos seus níveis de energia. Muitas vezes a gente confunde estar com fome com estar desidratado, então é algo que vale muito a pena frisar, porque às vezes você tá achando que tá com fome, mas na verdade você tá com sede e você não sabe identificar, sabe? Eu acho muito importante tomar água, mas só uma dica, se você estiver vindo pra Bali, tenta não consumir o gelo que eles colocam nas bebidas e tenta também não consumir as águas que eles dão nos restaurantes, porque muitas vezes não é uma água de tão boa qualidade assim. E tem muitos casos de pessoas que têm problemas assim estomacais aqui em Bali, que ficam assim prostrados com dor de barriga, com vários outros sintomas assim, por causa de vírus que tem nas águas, né, de contaminação. Então fica aí a dica para vocês não consumirem gelo e água que os restaurantes fornecerem, a não ser que for uma água que você compre, né, que venha na garrafa. Mas fora isso, não consuma, porque eu mesma já peguei várias vezes, né, que eles chamam de Bali Belly. Nada mais é, gente, do que uma terrível diarreia, né? É isso. Assim, verdade nua e crua. É uma terrível diarreia e você fica muito mal. Eu já peguei umas 3 vezes aqui, então são coisas que eu evito mesmo. E até alimentos muito crus, sabe? Se eu não sei a procedência, se é um lugar assim que eu não conheço tão bem, é um lugar menor, às vezes eu evito. Se é um lugar, por exemplo, como a minha academia, eu sei que eles prezam muito pela qualidade dos serviços, dos alimentos, então eu como qualquer coisa ali que eu sei que vai estar tudo certo, entendeu? Gente, olha o tanto que eu tô vermelha, gente. Foi assim, muito intenso. No primeiro circuito, me deu vontade de desmaiar. Porque eu tava, tipo assim, me esforçando muito, sabe? E a área onde a gente tava treinando é uma área aberta e Bali é muito quente, né? E é bem úmido. Então eu tava assim, eu tive que tirar um tempo maior de pausa pra conseguir voltar pro meu corpo, porque tava difícil, viu? Mas eu pedi uma proteína, tem banana, tem MCT oil, que eu não sei o que fala, eu não sei como que chama em português, mas é um óleo que dá energia, tem café, tem nibs de cacau, tem maca peruana, tem proteína isolada, e eu acho que é isso que tem aqui, dá muita saciedade, assim, eu tô tomando ele, eu já tô cheia. Hoje foi um dia bem atípico, assim, pra mim, pra falar a verdade, porque eu comi 2 refeições apenas, e assim, gente, eu como até 5 refeições, então não quero que vocês se baseiem no que eu comi hoje e tentem copiar, sabe, porque aquilo que a gente tá com vontade de comer varia muito, né, e eu não sigo dieta nenhuma, eu sempre sigo os meus instintos, né, se eu tô com vontade de comer eu como, se eu não estou com muita fome também eu não me forço a comer, porque eu sei que não é algo que acontece diariamente, sabe? Eu tenho um apetite bem alto, então
Se eu não tô com tanta fome assim, eu tento respeitar meu corpo. Mas se isso acontecesse com mais frequência, eu iria investigar o que poderia estar acontecendo, sabe? Mas eu sei que é um dia atípico e amanhã com certeza eu vou estar com fome de novo. Porque ontem eu comi o quê? Eu comi umas 4 ou 5 vezes. Agora eu tô voltando pro hotel, tomar um banho pra me refrescar e mais tarde eu vou jantar. Eu vou trazer vocês comigo. Eu vou dar um tempinho, porque como eu tô tomando essa proteína, ela vai me encher, eu acho que por mais umas 2 horas. Mas aí eu mostro pra vocês o que eu for comer pro jantar. Gente, eu estou de volta no hotel e eu acho que eu vou encerrar esse vlog, esse dia de alimentação por aqui. Foi um dia mais atípico, eu como demais durante o dia. Na verdade, não demais, eu diria o que eu preciso, na verdade, né? Mas hoje eu não senti tanta fome, então eu resolvi escutar meu corpo. Eu não consegui terminar o jantar porque tinha muita comida. Então, é aquilo que eu falei, né? Muitos lugares têm porções diferentes, então eu não acho que você tenha que terminar ela toda, porque se o seu corpo tá cheio, ele tá cheio, não adianta forçar a comida pra dentro, sabe? Mas tava muito gostoso. Eu comi algo mais local, que é cheio de vegetais e tudo mais. Eu gostei bastante, como eu tô indo embora também, eu queria experimentar algo diferente do que eu costumo comer aqui, que eu geralmente como comida mais estrangeira. Mas foi bom ter aquela experiência, tinha uma banda ao vivo também lá. Na verdade tinha um cantor, né? Mas foi bem gostoso, assim, de ficar um pouquinho lá. Começou a chover e eu resolvi voltar pra casa. Mas eu tô tão cheia que eu não acho que eu vou comer mais nada. Então por isso que eu quero encerrar esse vlog por aqui. Muito obrigada por terem assistido até o final. Espero que vocês tenham tirado dicas produtivas e dicas que vocês possam aplicar na vida de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.